Você já parou para pensar no quanto nós somos insistentes e repetitivos quando se trata de pedir as coisas para Deus? Eu acredito que seja porque, no nosso entendimento, talvez Deus não tenha ouvido quando a gente orou fazendo os nossos pedidos. Talvez Deus estivesse ocupado demais com outras pessoas, com outros pedidos mais importantes e não ouviu o nosso. Aí você insiste novamente naquele mesmo pedido todas as vezes que você vai orar. É como se você precisasse ficar avisando: olha, Deus, sobre aquele nosso assunto, é só para reforçar, só para te lembrar, não esquece não. Tá bom, Deus? Mas o que a gente precisa entender é que talvez Deus já nos respondeu e nós é que não ouvimos. É que talvez Ele disse não para aquilo que pedimos e nós temos uma dificuldade de receber o não como resposta. A gente está sempre querendo que aconteça aquilo que a gente quer. E a gente não para perceber que talvez seja o que Deus quer para a gente e por isso Ele disse não. E a gente continua orando, ajoelhando e pedindo sempre a mesma coisa. É difícil receber um não como resposta. E um não de Deus, então, é pior ainda. Porque a gente pensa, se Ele pode tudo, por que Ele não pode me atender? O ser humano tem uma mania de querer justificativa do não recebido. Por que não? Por que não, ora essa? O não já explica tudo. Mas raramente aceitamos. Não? Por que não? Ele vai ter que me explicar por que falou não. O que acontece é que muitas vezes o que você está pedindo para Deus não é o que Ele quer para você naquele momento. Então fique em paz. A gente precisa aprender a pedir as coisas para Deus e, mais do que pedir, aprender a aceitar a resposta de Deus. Eu mesma tenho alguns pedidos que eu faço para Deus há anos e de duas uma. Ou Ele já me respondeu sim e eu não parei para ouvir e estou aqui marcando bobeira, ou Ele disse não para me proteger e eu estou insistindo. Será que Deus já não te respondeu? É preciso buscar com sabedoria para entender esses sinais, entender essas respostas, entender os sims e os nãos de Deus. Porque você já observou quando uma criança pede alguma coisa para os seus pais? A mãe muitas das vezes fala: veja que seu pai que sabe. Talvez para dividir a responsabilidade ou dar honra, mas seu pai resolve. Porque mãe é assim, se a gente insistir muito, ela acaba cedendo. Mas o pai, quando fala não, é não. Não adianta ficar insistindo. Pelo menos lá em casa era assim, se insistir, apanha. E se fosse um sim, ele dava um sorrisinho e aprovava na hora. E eu creio que com Deus também é assim. Ele não vai responder um sim porque a gente está insistindo demais. Deus não vai mudar de ideia. Deus não vai ficar na dúvida se sim ou se não, porque Deus é perfeito. Então o que nós precisamos fazer é prestar atenção naquilo que a gente está pedindo e entender que se a gente não precisa ficar lembrando Deus daquilo que a gente quer. Basta pedir uma vez, esperar, agradecer e confiar. Se tiver que ser seu, a resposta será sim. E também se tiver que não ser, a resposta será não. Não adianta insistir. Não é o tanto de vezes que você pede que vai fazer você ganhar. Tudo depende da vontade de Deus para nós. Quantas vezes eu repeti o mesmo pedido? Será que Deus não me ouviu? Ou Ele me respondeu e eu não quis ouvir? E eu não quis aceitar o não de Deus? O não de Deus é para nos proteger. Porque Ele sim sabe o que é melhor para nós sempre.